Ele foi pioneiro em Belo Horizonte como personal trainer. Construiu a carreira e a vida com uma fita métrica, um adipômetro e uma balança de biopedância. Foi personal trainer dos principais políticos e empresários da capital. Hoje, ele nos abriu a porta de casa para falar um pouco mais sobre sua vida e carreira. Também vai nos contar como deixou o trabalho de personal trainer para body coach e sucessivamente para life coach. Hoje nós vamos conversar de novo com Alexandre Oliveira. Alexandre, já estamos aqui no nosso segundo bate-papo. Você abriu a porta da sua casa, obrigado por a gente ter mais essa conversa. Prazer é meu. Vamos lá. Quem são aquelas pessoas lá atrás? Aqueles dois ali são as fontes de inspiração da minha vida. São as pessoas mais especiais que eu tenho e que me apoiam e me impulsionam cada dia, cada vez mais. A sua base, né? A família é sempre a base. Sempre. Você e a Miriam estão juntos há quanto tempo? Nós temos 22 anos de casado e 25 de convivência. Qual que é a idade do Lourenço? Lourenço tem 19 anos. Você comentou no seu primeiro vídeo que o Lourenço é uma criança especial. Quer falar sobre? Sim, o Lourenço, a Miriam teve um parto normal, o Lourenço nasceu super saudável, mas a partir daí foram surgindo inúmeras complicações. Ele fez uma cirurgia com 1 mês de idade, fez outra cirurgia com 3 meses de idade e não foi fácil no princípio. Nós praticamente vivemos 1 ano no hospital, deixamos a nossa casa para morar no hospital, mas a partir de 1 ano ele respondeu, ele começou a reagir. Ele usou uma sonda nasogástrica na época, porque ele não conseguia deglutir. E a sonda era para ele ter ficado com ela somente 1 mês. Acabou que ele ficou 1 ano com essa sonda nasogástrica. E o bebê, o cérebro, interpreta o mundo exterior pelos nossos sentidos, 5 sentidos. E o Lourenço não teve a degustação, o paladar, porque ele usava a sonda. E nesse caminho nós colocamos uma luva nas mãos dele para ele não puxar a sonda, porque os médicos colocavam um medo enorme na gente, que se durante a dieta ele aspirasse a dieta para o pulmão, daria pneumonia e tal. Então nós colocamos uma luva, então ele não conseguia puxar. Fazendo isso, nós privamos ele de um dos sentidos, que é o tato. Então, na verdade, nós nunca tivemos um diagnóstico preciso, mas o que a gente percebe hoje é que o fato dele não ter esses 2 sentidos fez com que o cérebro dele não interpretasse de uma forma completa o ambiente externo. Então, o Lourenço hoje tem 19 anos, mas é uma criança 100% dependente da gente, 100%. Mas, por outro lado, é uma criança extremamente amorosa, alegre, é a luz da nossa vida. Uma criança sempre traz uma felicidade para casa, independentemente de como ela venha, sempre traz uma felicidade. Com isso tudo que você passou com o Lourenço, sabendo que o Lourenço era uma criança especial, que mudança trouxe para você, como homem, como pessoa, o que isso causou? Olha, o Lourenço, eu costumo dizer que por mais bem sucedido que eu tenha sido, e quem me conhecesse me achasse um cara alegre, bacana, gente boa, eu não era muito feliz. E o Lourenço, quando o Lourenço veio, a percepção que eu tenho hoje é que eu realmente despertei. Porque até os 40 anos, eu passei uma vida adormecida, por incrível que pareça. E certa vez, que uma amiga minha, ela me contou que um primo dela, com a esposa e os 2 filhos, tiveram um terrível acidente de carro. E todos os 4 estavam no hospital, todos quebrados. A minha reação na hora, nossa, que maravilha! E eu percebi que ela não me compreendeu muito bem. Maravilha por quê? Primeiro, todos estavam vivos. E todos estavam compartilhando uma mesma dor, mas juntos. Você quer uma experiência maior de crescimento para a sua evolução? Então assim foi o Lourenço. O Lourenço, apesar de todas as suas limitações, ele foi uma bênção na minha vida. E ele me fez questionar
as coisas, a vida. Ele me fez procurar uma razão de eu estar aqui. Em outras palavras, o Lorenzo ele me julgou no abismo, que no princípio era a escuridão absoluta, e de repente as luzes foram aparecendo, e foi aí que eu iniciei um processo de autoconhecimento, de busca interior, para responder às perguntas que um tio psicólogo meu me fez aos 8 anos de idade. Naquela época eu comprei um livro sobre a Terceira Guerra Mundial. Mostrei para ele: tio, olha só que bacana, eu estou lendo esse livro. Naquela época ele olhou o livro e falou assim: Alexandre, esse livro ele fala da percepção do autor. Nem tudo será verdade, mas procure ler coisas que vão te responder as seguintes perguntas: quem é você? De onde você veio? E para onde você vai? Com 8 anos de idade, essas 3 perguntas me marcaram profundamente, e a minha ânsia por respondê-las fez com que a vida trouxesse pessoas, circunstâncias e eventos para mim ir de encontro a isso. Primeiro eu queria falar que eu nunca teria uma visão da que você teve, né, no assunto do acidente. Né? Todos compartilham da mesma dor, todos estão juntos. Tem que ter uma maturidade muito grande para olhar por este lado. Mas deixa eu perguntar, quem sabe. Miriam, faz favor. Faz favor, querido. Essa mudança toda que o Alexandre teve, refletiu em você? Ou em vocês? Muito. Para mim, principalmente, né? Porque eu sempre fui uma pessoa ansiosa, uma pessoa que tinha medo de tudo, né? E o Alexandre sempre me incentivando, sempre me dando força. E eu costumo dizer que ele é meu mentor, porque eu melhorei assim 1000% depois dessa mudança dele também na minha vida, né? E até mesmo para o Lorenzo, né? No modo de eu olhar como o Lorenzo era, né? As imitações do Lorenzo, isso antes me incomodava muito, e com ele não. O Alexandre me dando força, eu fico cada vez melhorando mais e mais e mais. E a gente caminha muito, e a gente põe em prática isso também nas caminhadas, tá? Então foi tudo muito bom. Que quando é dividido para 2, o peso fica mais leve. O peso fica mais leve. Não, e a gente divide tudo. E né? nas caminhadas também eu acredito que é uma troca muito rica, né? Uhum. O Alexandre me falou que caminha aí 10 quilômetros todos os dias, vocês vão. Nesse momento aí que eu aprendo mais e mais com ele. Só não consigo acreditar na parte que você fala que é ansiosa com essa voz tão mansa, né? Não, eu era. Era, né? Era antes do Alexandre e depois do Alexandre. Né? É um aprendizado, né? Nada na vida é muito rápido, né? A gente tem que ir subindo degrauzinho, mas quando tem um mestre como o Alexandre, não tem como. E nós estamos em constante aprendizado, né? Constante. Queria agradecer, muito obrigado e Deus abençoe a família. Amém. Tá faltando uma última pergunta, Alexandre. Queria agradecer de novo por ter aberto as portas da sua casa. A gratidão é minha. Traga a sua família. Prazer. A última pergunta. Você teve um processo aí de largar ou deixar, né, como referência aí o personal trainer e foi para o Body Coach. Primeiro explica o que é Body Coach. O Body Coach nasceu devido a essa introspecção, essa viagem interna minha, estudando muito física quântica, epigenética, neurociência. Eu me deparei com uma coisa fantástica que a maioria de nós não tem noção. O nosso corpo, apesar de físico, tridimensional, ele é também multidimensional. E nós temos o que se chama de corpo inteligente, chamado de Smart Body. O que é um corpo inteligente? Nós temos 100 trilhões de células no nosso corpo que elas ouvem tudo que nós falamos, pensamos e sentimos. O Body Coach nasceu da oportunidade de dar às pessoas de criar essa ponte entre a nossa consciência e a nossa estrutura celular. Quando você consegue criar essa ponte, você literalmente comanda todas as funções do seu corpo.
Por exemplo, você pode impulsionar e estimular seu ganho de massa muscular. Você pode impulsionar e estimular a perda de peso. E quando eu falo de perda de peso, a maioria das pessoas tem dificuldade de emagrecer porque elas, ao invés de mandarem uma mensagem de desejo de ser magras, elas constantemente mandam mensagens de querer ser gordas ou permanecerem gordas. Ou é difícil emagrecer, né? Por exemplo, o simples fato de você dizer é difícil emagrecer, o que você está falando para o seu corpo? É difícil emagrecer. E suas células vão executar exatamente o que você disser. Infelizmente, a nossa educação não aborda nenhum aspecto nesse sentido. E a gente cresce com uma programação que vai exatamente ao contrário de tudo isso. Então o Body Coach foi essa fantástica descoberta que eu apliquei em mim nos últimos 15 anos, tive resultados assim maravilhosos em termos de saúde física. Refletiu até na Miriam, né? Até na Miriam. Deve ter uns 15 anos ou mais que eu não gripo, que eu não constipo, eu não tenho absolutamente nada. Mas por quê? Eu criei essa intimidade com o meu corpo. E o interessante é que essa comunicação é de dois caminhos. Você conversa com suas células e elas te dão um retorno. Então hoje existem inúmeras ferramentas que você pode utilizar para alcançar, para construir essa ponte e mudar radicalmente a sua vida. Não só no aspecto de saúde, mas como longevidade, jovialidade, é infinito. O body, ok, o corpo, você criou essa intimidade com o seu corpo, né? Trouxe essa conexão que faltava, são 15 anos nesse processo. E quando foi o start de Body Coach para Life Coach? O que foi essa transição? Onde que foi o start mesmo disso? O start mesmo foi eu perceber que você não pode adquirir maestria sobre o seu corpo se você não adquirir maestria sobre a sua mente. Então eu percebi que para estabelecer essa ponte, o indivíduo, a pessoa, teria que quebrar inúmeros paradigmas, mudar completamente a visão do mundo. Nós todos recebemos uma descrição do mundo desde a infância. E nós interagimos com o mundo baseado nessa descrição do mundo. Por exemplo, por que todos nós, quando ficamos maduros, nós casamos? Porque nos ensinaram que, quando chega uma idade, nós temos que casar. Por que nós temos filho? Porque nos ensinaram que quando a gente casa, a gente tem que ter filho. Se você pensar nisso com carinho, você vai perceber que tudo que nós fazemos é parte de uma programação, de um ensinamento que nós recebemos. E isso nos impede de viver a nossa vida em uma totalidade maior. O Life Coach surgiu da necessidade de eu iniciar um processo de autoconhecimento com os meus alunos. Porque sem esse processo de autoconhecimento, sem você aproximar do seu centro, você não consegue atingir as suas células. Você conhece muito bem Maria Marta, psicóloga, que a gente conhece em comum. Essa psicóloga fantástica. Fantástica. Ela nos fala que 95% de nós é herança dos nossos pais, dos nossos antepassados. Ou seja, hoje a gente só replica aquilo que nos foi condicionado. É fruto de uma programação. E se você está ouvindo isso pela primeira vez, você vive uma programação. Se você já ouviu falar, sabe disso, mas não fez nada a respeito, você continua vivendo uma vida seguindo uma programação. Aí eu pergunto, e você, aonde está? Seus valores, sua criatividade, onde está cada um de nós? Então é isso que a gente precisa, é esse caminho que a gente precisa começar a percorrer. Eu não consigo nem falar mais nada. Eu vou pensar agora no que ele acabou de dizer. Tá? Obrigado e até o próximo vídeo a todos.